Olá para você que acompanha os vídeos da Gazeta do Povo e o nosso canal no YouTube. Começa agora o Fora dos Autos, um programa feito para quem aprecia e defende a liberdade de expressão e se preocupa com os rumos que o Poder Judiciário tem tomado. Antes de começar o debate, eu tenho um recado para você. Esse início de ano tem sido um teste severo à liberdade de expressão e a Gazeta do Povo tem se destacado como voz independente, inclusive mantendo aqui o programa Fora dos Autos, que discute sem medo o que está acontecendo. E esse trabalho só é possível graças à nossa comunidade de assinantes, por isso fica aqui o meu convite para você que ainda não assina a Gazeta do Povo, aproveite essa oferta única. Assinando agora, você vai ganhar um curso com o escritor Francisco Scorsin sobre o pensamento conservador, o e-book Rodrigo Constantino Indica e Explica, para conhecer os pensadores mais atuais do debate cultural, e uma coletânea de artigos sobre o legado do filósofo Olavo de Carvalho. É só clicar agora aqui no link da descrição do vídeo e assinar. Mas vamos lá, começar o programa logo. Aqui ao meu lado, virtualmente, para debater decisões judiciais que causam polêmica, estão os advogados Fabiana Barroso, Adriano Soares da Costa e Emerson Grigoletti. Bem-vindos! E hoje a gente fala sobre o ministro do STF, Alexandre de Moraes, que não acatou o pedido do Ministério Público Federal e também impôs uma multa milionária ao aplicativo de mensagens Telegram. Vou começar com o Adriano, então. Oi, Adriano, bem-vindo. O ministro, então, multou o Telegram em mais de R$1 milhão por descumprir a ordem para bloquear a conta do deputado federal Nicolas Ferreira. Ele tinha determinado, o bloqueio de várias contas no aplicativo, mas a do deputado não foi bloqueada. Aí, na decisão, o ministro afirmou que não há justificativa por parte da plataforma para parcial descumprimento da decisão judicial. Claro que quando a gente descumpre uma ordem judicial, tem uma retaliação, tem uma punição, mas acho que nesse caso a gente tem que discutir, não é isso, né? É o motivo desse pedido, a forma desse pedido, quer dizer, tem necessidade desse bloqueio, Adriano? O que você acha? Rosana, boa noite ao doutor Emerson Grigoletti, boa noite a Fabiana, doutora Fabiana, boa noite a vocês todos que nos assistem aqui no Fora dos Autos. Olha, Rosana, essa é uma questão grave que nós estamos vivendo e é preciso colocar luzes sobre esse assunto, porque nós estamos, de fato, numa questão extremamente sensível, que é a liberdade de expressão e a vedação expressa na Constituição Federal de censura prévia. Essa decisão a que você se refere, o ministro Alexandre de Moraes, ele aplicou uma multa no valor de 1,2 milhão à plataforma Telegram por um descumprimento da decisão judicial que ele proferiu. E nessa decisão, ele mandou bloquear algumas contas, entre elas a do deputado eleito Nicolas Ferreira, deputado eleito, diplomado, vai tomar posse agora em fevereiro. E ele não diz qual o conteúdo na decisão, qual o conteúdo ilícito. Por essa razão, o próprio Telegram entra com um requerimento, quase que um recurso interno, embargo de declaração, pedindo que se aclarasse qual deveria ser aquilo que pontualmente, se houvesse algum ilícito, que a decisão foi genérica, não aponta que publicação, é como se a conta toda, todas as publicações do deputado eleito estivessem com alguma ilicitude, falando em atos antidemocráticos ou o que fosse. E o ministro, então, ele destacou que o bloqueio das contas buscou cessar a divulgação de manifestações criminosas. Veja, manifestações criminosas, que não são, que ele não diz quais são, que eles não apontam quais são, e, portanto, ele suspende a conta toda. Nessa decisão, inclusive, eu vou ler um trecho, tá, Rosana, rapidinho. Diz ele, diz o ministro Alexandre de Moraes, dessa maneira, uma vez desvirtuado criminosamente, sempre ele adjetiva com muita ênfase nas suas decisões, criminosamente, o exercício da liberdade de expressão, a Constituição Federal e a legislação autorizam medidas repressivas civis e penais, tanto de natureza cautelar quanto definitivas. Aí vem o ponto.
A presente medida não configura qualquer censura prévia. Impedir, tirar do ar a conta, impedir que o deputado eleito fale, não seria censura prévia para o ministro Alexandre de Moraes. Vedada constitucionalmente. Mesmo porque, diz ele, não há qualquer proibição dos investigados em manifestarem-se em redes sociais ou fora delas, como vários continuam fazendo. Quer dizer, na verdade, a decisão do ministro Alexandre de Moraes para censurar e silenciar um deputado eleito, ele diz que a censura prévia que está impondo, e é censura prévia, não seria censura prévia. É como se nós estivéssemos vivendo, portanto, uma realidade retoricamente artificial. Nós sabemos que isso é censura prévia. Tenho convicção que o ministro Alexandre de Moraes, constitucionalista que é, sabe que é censura prévia. Tenho convicção que toda a comunidade jurídica sabe que é censura prévia. E nós não podemos chamar aquilo que parece censura prévia, que é tratada como censura prévia, que tem os efeitos de censura prévia, não seja censura prévia. Então, na verdade, o que o ministro Alexandre de Moraes diz, olha, não é censura prévia, porque eles podem ter acesso às redes sociais, podem continuar falando. A rede social de quem? Dos outros, porque a deles, as redes sociais, as contas estão sendo canceladas, bloqueadas. Então, é justamente esse cerceamento da liberdade de expressão que a Constituição veda como princípio básico da democracia, veda, proíbe a censura prévia. E aí não tem contorno argumentativo, contorno retórico que drible o impedimento, que é claro. Por outro lado, o Marco Civil da Internet, Rossana, diz claramente nas normas a respeito de conteúdos ilícitos que esses conteúdos podem e devem, naturalmente, como medida repressiva, serem esses conteúdos tirados, bloqueados. Mas aí, veja, já não é mais censura prévia, é uma medida repressiva posteriori. Tira-se aquele link, tiram-se aquelas publicações ou postagens que tenham conteúdo ilícito. E não bloquear a conta toda. Por quê? Porque bloquear a conta toda deixa de ser uma medida repressiva e passa a ser uma medida inibitória, antecedente ao fato. E é essa antecedência que se chama censura prévia, vedada pela Constituição. É simples. Não tem grandes questões sobre isso. Por essa razão, Rossana, e abreviando assim, para não ficar muito longa a fala, enfatizar, primeiro, as decisões judiciais se cumprem, recorre-se. Segundo, não existe como recorrer dessas decisões. Esse é que é o grande problema. Recorrer para quem? Para Marte? Para as Nações Unidas? Para a OEA? Para quem? Não há recursos. Aí se recorre já se sabendo que as medidas todas serão mantidas. O que é que está acontecendo, então? As plataformas, inclusive essas matérias, começaram a ser veiculadas pela imprensa internacional. O jornalista, nesse sentido, Greenwald, prestou um grande serviço, porque tem sido um defensor da liberdade de expressão, tanto lá quanto aqui, nos Estados Unidos e no Brasil. E agora você já vê os jornais americanos tratando disso, alguns jornais europeus já, e com a pergunta, se eu não me engano foi o The Wall Street Journal, que é mais grave para a democracia, se são os fatos do dia 8 de janeiro, ou se essas medidas de censura, de quebra do devido processo legal, de quebra do direito de defesa. É nisso que nos encontramos, Rossana. Obrigada, Adriano. Vou passar então para a Fábio comentar esse assunto, para fazer um paralelo, né, Fabiana? Bem-vinda.
A gente falou em outras edições do programa já sobre os atos do dia 8 de janeiro que tinham que ser individualizadas as condutas de cada uma das pessoas que estava lá e das pessoas que estão presas. Quer dizer, me parece que agora também deveria ser individualizado o crime exatamente que o deputado cometeu ou quais publicações é que incitam ou instigam alguma coisa desse tipo, né? E isso também não fica claro na decisão. Boa noite, Rosana, boa noite, Emerson, boa noite, doutora Adriana, e boa noite a todos que estão acompanhando mais um Fora dos Autos aqui pela Gazeta do Povo. Bom, realmente, a gente vê novamente, né, o protagonismo do ministro Alexandre de Moraes. Toda semana nós falamos dele. Então, é complicado isso, porque, como bem disse o doutor Adriano, decisão judicial se cumpre, mas, no entanto, ele estipulou a multa de R$100 mil, né, no caso de descumprimento, e é por isso que acumulou aí no valor de 1.200.000. São 12 dias, né, em relação ao que ele mandou. Vou colocar mandou porque é bem coisa de quem manda, né, não tem algo a ver com a lei. E realmente não fica claro ali. Ele diz que supostas publicações poderiam incentivar outro ato, né? Então, assim, se o ministro tiver notícia disso, até para a paz pública, né, privilegiando alguns princípios também constitucionais, ele deveria dizer, alertar tanto a sociedade como alguns órgãos, né, institucionais, para que faça, então, o devido resguardo. E concordo na questão aí de censura prévia, é isso que a sociedade deveria estar debatendo. Preciso também falar que, no mesmo sentido do Telegram, o Rumble também foi notificado e também não resolveu não cumprir, né, essa decisão, tanto no caso aí em relação ao deputado Nicolas, como ao influenciador Monark, que, na verdade, o Monark, ninguém se sabe as razões específicas, né, do que ele teria dito, porque, pelo que eu acompanho até nas redes sociais, ele sempre foi contra o pessoal ficar até na frente do QG. Então, assim, realmente a gente não entende como que poderia realmente ter entrado ali no gancho. Mas, por outro lado, a gente sabe que, infelizmente, os ministros, né, vêm adotando como medida de prova, meio de prova, que foi falado na semana passada, jornalistas que produzem matérias enviesadas para a esquerda e acabam fazendo denúncias em relação a essas pessoas. E eu vejo um grande vazio aí, um grande vácuo, porque, só para citar de exemplo, o próprio Monark, ele não é um direitista e muito menos jamais manifestou apoio ao presidente Bolsonaro. Então, é uma perseguição aí que eu vejo, né, até estranha, esquisita. Então, merece resposta à sociedade inteira. No sentido dessa crítica internacional, eu vejo com preocupação. Tem um lado positivo que, óbvio, está sendo denunciado, mas a gente sabe também que jornalistas aí podem estar amando até das próprias plataformas. Eu não sei o quanto é legítimo realmente a causa, né, de liberdade de expressão no Brasil. Gostaria até de ver esse mesmo tipo de denúncia quando não envolver diretamente as redes sociais, porque nós tivemos, né, censura prévia, por exemplo, do Brasil Paralelo, que não envolve aí as mídias sociais, mas foi uma censura prévia em relação ao documentário que ela produz na própria plataforma. Então, eu sempre olho com esses olhos assim de quem está servindo a quem, porque, na verdade, eu gostaria de vê-los todos, né, inclusive a mídia nacional, dizendo e debatendo o quanto é prejudicial para a democracia nós termos o instituto estabelecido de censura prévia com penalidades altíssimas, tanto as redes sociais, né, como também pelas pessoas individuais. Também eu sei, através de outros amigos e colegas advogados que estão atuando nos mais diversos processos, que neste momento nós temos contas bloqueadas de alguns empresários, principalmente no sul do Brasil, que não há ainda comprovação, nem mesmo eles não sabem o que eles fizeram, mas estão com as suas contas e na cifra de milhões aí bloqueadas pelo ministro também, com essa indefinição. Então, esse estado de coisas, esse estado paralelo que o Brasil tem se tornado pela estipulação de multas, de ações indevidas que os advogados continuam sem ter acesso livre, integral, né, às vezes é só parcial, dos autos, permanece. E a cada dia a gente vê que isso tem se tornado algo sem medida, sem freio, e a gente vê, mais uma vez, o ministro Alexandre de Moraes protagonizando, e ao silêncio da grande mídia, se não fôssemos nós, a própria Gazeta do Povo, algumas outras revistas aqui, abrir esse debate para a sociedade,
dá a impressão que o Brasil está numa normalidade jurídica, e não está. Obrigada, Fabiana. Eu vou passar para o Emerson agora para comentar também esse caso e fazer esse paralelo. Justamente, a Fabiana citou um caso que não envolve exatamente rede social, mas quer dizer, a gente fala sempre aqui dessa questão das redes sociais, porque elas estão muito presentes na nossa vida, estão muito presentes na vida dos parlamentares, dos empresários, enfim. Quer dizer, como que você avalia isso, Emerson? Você também concorda que isso é uma censura prévia ao deputado? Rosana, tudo bem? Boa noite, Rosana, boa noite, doutora Fabiana, doutora Adriano, sempre um prazer estar aqui com vocês, boa noite a todos que estão nos assistindo. Rosana, para começar, né, de novo, vamos tratar do assunto de uma forma da própria pessoa que decidiu dessa maneira, né? Eu vou ler um pequeno trecho aqui de uma doutrina de direito constitucional que tratou da questão da liberdade de expressão e censura. Abre aspas. A censura prévia significa o controle, o exame, a necessidade de permissão a que se submete previamente e com caráter vinculativo qualquer texto ou programa que se pretende ser exibido ao público em geral. O caráter preventivo e vinculante é o traço marcante da censura prévia, sendo a restrição à livre manifestação do pensamento sua finalidade antidemocrática. Direito Constitucional, 23ª edição, São Paulo, Atlas 2008, texto da obra do ministro Alexandre de Moraes. Eu tirei esse trecho de uma obra que foi escrita em Direito Constitucional do próprio ministro, né? Ali você já denota que ele delineou de forma extremamente profícua a diferença entre a remoção de conteúdos efetivamente ilícitos ou criminosos e a diferença disso com a censura, né? Obviamente que nenhum direito é absoluto. Eu não posso simplesmente, olha, vamos permitir que uma pessoa fale, olha, precisamos matar alguém, vamos pegar qualquer um de vocês aí e falar, olha, vamos matar o Emerson, vamos matar a Rosana e ficar incitando. Isso é crime, é óbvio, tá? Então, este conteúdo específico pode e deve ser removido. Essa é a diferença. Agora, a partir do momento que se remove uma conta inteira, está incidindo justamente nas próprias palavras do ministro, na sua doutrina sobre direito constitucional. Porque a conta inteira, você está inibindo não apenas aquele suposto conteúdo ilícito, como também proibindo que a pessoa se manifeste a respeito de qualquer evento futuro. Ou seja, constitui a censura prévia. Se está com a ideia de se prevenir práticas criminosas, simplesmente se remove a conta inteira. E uma coisa que é muito curiosa é que é o seguinte, 2 pontos que vale a pena a gente salientar. Em primeiro lugar, são decisões, inclusive pacificadas, no Superior Tribunal de Justiça, que apenas o conteúdo, o objeto específico do ilícito pode ser removido, né? Eu faço um estudo aprofundado dessa questão de censura em redes sociais, pelo menos desde 2016, né? E nós fizemos um levantamento muito aprofundado dessa situação. O que nós verificamos? Nós notamos que todos os processos em que as pessoas pediam, precisa remover, por exemplo, a conta inteira do doutor Adriano, né? Todos os pedidos que foram feitos dessa maneira eram indeferidos. Porque o juiz sempre falava, não pode, de forma alguma, eu posso remover os conteúdos específicos. Então, por exemplo, Emerson, me indique os links em que o doutor Adriano, a doutora Fabiana ou o fulano ofendeu a pessoa, porque aí eu vou determinar a remoção específica deste ponto justamente para evitar a censura. Então, todos os casos acabavam chegando nessa situação. O STJ, inclusive, praticamente pacificou. Eu me arrisco a dizer que muito em breve, provavelmente, a gente teria isso simulado. Não, apenas o conteúdo específico. Eu não posso remover uma conta inteira. Por exemplo, eu tenho 1000 vídeos lá no meu canal no YouTube, por exemplo. Aí 2 vídeos eu falei besteira. Eu não posso remover o canal inteiro. Primeiro, porque eu estou removendo outros conteúdos que não são ilícitos, né? E segundo, eu não posso impedir que a pessoa se manifeste futuramente, né? E a própria decisão tem uma contradição muito estranha ali, né? Fica um negócio obscuro, porque ele fala, não, mas a pessoa pode se manifestar em rede social. Bom, é óbvio que ele pode até criar uma outra conta e tentar se manifestar. Só que, obviamente, ele não vai ter automaticamente a mesma quantidade de seguidores, o que traz um prejuízo imenso. Além do que, nessa situação, o ministro acaba empurrando o próprio usuário a uma situação de ilícito contratual. Por quê?
nos termos e condições de uso de todas as plataformas, eles dizem que se você, por exemplo, tiver uma ordem judicial determinando que você saia, né, que a sua conta seja suspensa, e você abre outra conta para tentar burlar a decisão, você incide no ilícito contratual, e aí a própria plataforma pode te banir. Então ele deixa a pessoa numa situação extremamente vulnerável e completamente ilícita, inconstitucional. Lembrando o seguinte, isso a gente já está cansado de falar, né? Faz muitos anos que a gente fala isso, mas tem que ficar reprisando o tempo inteiro. O artigo 5º, inciso 4º da Constituição é extremamente claro em dizer que é livre a liberdade de expressão e a livre manifestação do pensamento, vedado o anonimato. Qual que é a única vedação? A vedação é o anonimato, tá? Por que que o legislador constituinte ali, né, ele decidiu que apenas o anonimato seria vedado? Para que eventual responsabilização posterior pudesse ser apurada. Eu não posso permitir que, por exemplo, uma pessoa se oculte na internet e faça isso, certo? Protegido pelo suposto anonimato, né? Então, o legislador só colocou isso. Agora, eventuais responsabilizações por crimes de injúria, calúnia, difamação, ameaça, obviamente, podem ser penalizados, né? E isso eu não trato nem como limites à liberdade de expressão, eu trato como efeitos. Porque mesmo nessa situação, esse conteúdo já houve violação e você não pode simplesmente calar a pessoa. Pode até ser que ela cometa novamente um eventual delito, mas não se pode simplesmente remover, e muito menos uma conta inteira, né? E só para finalizar, Rosana, eu sei que ficou um pouco longo, mas só para finalizar é o seguinte: o Marco Civil da Internet, bem pontuado pelo doutor Adriano e doutora Fabiana, ele foi uma das legislações mais completas que existiram, e de maior formação, inclusive, e participação da sociedade civil. Foram quase 10 anos de trâmite no Congresso, justamente para tentar se criar um equilíbrio, para que não houvesse uma distorção da liberdade de expressão, nem uma limitação à liberdade de expressão. Houve participação da sociedade civil, houveram intensos debates durante 10 anos praticamente. E se chegou à conclusão de que deveria prevalecer a liberdade de expressão e, em alguns casos específicos, permitir a remoção. E não, obviamente, da forma como, infelizmente, o ministro Alexandre de Moraes vem decidido. Então, eu entendo que é manifestamente inconstitucional e ilegal essa decisão. E totalmente desproporcional, né? Obrigada, Emerson. A gente continua nesse debate para falar que a Advocacia Geral da União se manifestou dizendo que vai pedir a exclusão de posts com desinformação e ameaças à democracia. Mas a questão é que qual que é o conceito, né, que o governo vai usar para definir o que é ou não desinformação? Adriano, será que também não é mais um caso de censura pura e simples? Não, isso é inclusive uma patetice. É utilizar recursos do contribuinte para um fim espúrio desse, bem ao gosto do bolivarianismo que anima alguns. Na verdade, primeiro foi criada aí essa coisa na AGU pelo Messias, e é o AGU atualmente, e ele então disse que não se quer com isso censurar, mas é evidente que é uma censura de natureza política. Veja, a Constituição, Rossana, ela foi estruturada para garantir, como direitos e garantias individuais dos cidadãos frente ao Estado, aquela suma de direitos ali elencados no artigo 5º. Liberdade de expressão, de manifestação, é uma garantia. E não é à toa. A Constituição de 88, como ela é posterior a um regime de exceção, ela foi tida, inclusive, pelo presidente da Constituinte, o deputado Ulisses Guimarães, foi denominado de a Constituição Cidadã, por dar uma densidade a essas liberdades públicas, e com um detalhe: na Constituição anterior, de 67, com a emenda número 1 de 69, o que eram considerados direitos fundamentais, eles estavam lá no final do texto. Antecedia, inclusive, a estrutura e organização do Estado, na Constituição revogada. A Constituição de 88 fez diferente, colocou logo para dizer que o cidadão estava à frente, e era a razão de ser de uma democracia como a nossa, que as garantias estavam logo no início ali, logo no artigo 5º, e antes do próprio artigo 5º, a Constituição diz que foi o Estado Democrático Brasileiro, o Estado Democrático de Direito, erigido sobre a soberania popular.
Ou seja, a base de toda a Constituição e do Estado brasileiro é a soberania popular. Portanto, essa soberania que se exercita através das liberdades públicas e que coloca o poder público sob o escrutínio de uma série de normas de garantias dos cidadãos. Não nos esqueçamos, por exemplo, no campo penal, a tradição do habeas corpus, o mandado de segurança, que é uma criação brasileira parecida com o juízo de amparo dos hispânicos, latino-americanos. Se você for olhar, enfim, todos os instrumentos são voltados, inclusive, àquilo que falávamos antes, de proibir censura prévia, de que o cidadão, inclusive, para ter o exercício do direito de crítica, tenha acesso às informações do poder público. Por isso, existe a Lei de Acesso à Informação, a LAI, que é para permitir que o cidadão possa cobrar do poder público transparência e poder, a partir do exercício da transparência, cobrá-lo, quer através de instrumentos como as críticas em rede social, no que for, como também através de atividades do exercício da pretensão à tutela jurídica, não é? Como ação popular, exemplo. Então, veja, Rosana, que quando você tem o governo federal no momento sensível da vida política nacional, dizendo que quer calar o cidadão, que quer impedir, e se utilizando de recursos públicos, de dinheiro do erário para esse fim, de agentes públicos concursados, para servirem não ao Estado, mas a um governo, não ao Estado, mas a um grupo político, aí nós estamos diante realmente da quebra do princípio da impessoalidade. Nós estamos diante da utilização do Estado em favor de um partido. Nós estamos, portanto, utilizando agentes públicos de carreira estável, com a finalidade justamente de serem agentes públicos de Estado, como agentes públicos de um partido, ou de uma ideologia, ou de um grupo no poder. E isso viola claramente a Constituição Federal, numa época de tantas violações à Constituição Federal. É mais uma. Mas, seja como for, eu ainda acredito, Rosana, que os juízes federais, quando se não pegar um juiz daquela associação de juízes para a democracia, né, com Che Guevara num quadro, numa foto atrás, se não pegar um cidadão desse, com certeza os juízes federais cumprirão a Constituição e inclusive, creio eu, terão a coragem de, exercendo a jurisdição em sua essência, dizer que essa é uma pretensão à tutela jurídica abusiva, que viola, inclusive, a finalidade para a qual ela existe. E aí é uma inversão, é a utilização do judiciário em favor do Estado contra o cidadão no campo político. Quer aberração maior do que essa? Tem algumas, a gente até comentou há pouco sobre o Telegram, mas essa é uma grande aberração, decorrente, filha daquela primeira, de ver o Supremo Tribunal Federal dialogando com a censura. É preocupante. Dá para o Emerson também comentar esse caso, até para explicar para o pessoal de casa se isso seria papel da AGU, Emerson, quer dizer, o que a Advocacia Geral da União tem que fazer, se você concorda com essa visão do Adriano? Perfeito, Rosana. Sobre esse ponto, eu concordo plenamente com o que o doutor Adriano disse e até complemento uma coisa e deixo até uma cobrança, inclusive, aos parlamentares aí de oposição, né? Nós vimos aí que nos governos passados aí, tudo e qualquer coisa era levado ao Supremo para se discutir a legalidade, né? Se discutir a constitucionalidade ou não de determinado dispositivo. Então, vamos explicar para o pessoal como que surgiu essa história. Essa história dessa procuradoria, né, que foi criada, a Procuradoria Nacional da União de Defesa da Democracia, ela foi criada através de um decreto, né, um decreto, friso, de natureza apenas regulamentar, né, que foi o decreto 11.328 de 1º de janeiro de 2023. Fez parte ali
do pacotão ali como é que chamava? Dos revogaços e etc. Né? Mas veio desse decreto. E o que esse decreto estabelece? Esse decreto, ele resolveu criar essa Procuradoria Nacional da União de Defesa da Democracia, e através dele, ele foi instituído como dentro de um decreto regulamentar. O decreto regulamentar, o que ele faz? A função dele é simplesmente regulamentar o que já existe na legislação. O que isso significa? Significa que ele não pode contrariar a legislação e nem inovar na legislação. Esta função de legislar, de criar o que pode ou não ser feito, é exclusiva do poder legislativo. Os decretos regulamentares, de natureza regulamentar, que são os previstos lá no artigo 84 da Constituição, inciso 6, a linha A, que foi justamente o dispositivo legal que foi utilizado pelo Poder Executivo para instituir, perdão, essa procuradoria, ela veio justamente através desse decreto. Perdão. E o que acontece? Nesse decreto, eles incluíram o seguinte, né, que essa procuradoria cabe representar a União judicial e extrajudicialmente em demandas e procedimentos para resposta e enfrentamento à desinformação sobre políticas públicas, tá? Só que acontece o seguinte, existe uma legislação especial, uma legislação ordinária, que já atribui as competências específicas, as atribuições do advogado-geral da União. E ele, enquanto servidor público, né, isso se aplica a todos os funcionários públicos, o funcionário público, o advogado-geral da União, o promotor, o juiz, ele só pode fazer o que a lei permite. Né? Nós que somos pessoas comuns, que não somos ligados à prestação de serviço público, nós podemos fazer tudo que a lei não proíbe. O servidor, ele só pode fazer aquilo que a lei permite. E na lei, justamente essa lei complementar, que regulamenta as atribuições do advogado-geral da União, em seu artigo 4º, se você verificar todos os incisos ali, nenhum desses dispositivos, né, nenhum desses incisos, indicam a possibilidade de instituição de uma procuradoria para realizar isso. Ou seja, é uma inovação legal. O que o Executivo fez foi invadir a competência exclusiva do Poder Legislativo, criar uma procuradoria, né, e dar atribuições muito além do que está previsto na lei. Ou seja, isso é completamente inconstitucional. Né? Caberia aí, deixo a cobrança justamente aos partidos políticos de oposição para a propor uma ação direta de inconstitucionalidade imediatamente para derrubar esse decreto, porque isso é ilegal. Né? Além, obviamente, de todo o conteúdo de mérito, né? De que isso afronta o que está previsto na Constituição, de que acaba violando ali, né, o artigo 5º, inciso 4º que a gente disse, o artigo 220, que amplia, né, e delimita especificamente a atuação do Estado em relação à liberdade de expressão. Então, todos esses pontos deveriam, inclusive, ser objeto de ação. Né? Então, esse decreto e essa ideia da criação da Procuradoria é simplesmente inaceitável. É completamente inconstitucional, completamente ilegal, afronta as próprias atribuições e deveria ser objeto, no mínimo, de uma ADI, inclusive com pedido liminar, para que fosse imediatamente suspenso, dada a sua manifesta ilegalidade. Bom, e Fabiana, como é que você vê essa questão? A gente tem, principalmente, a utilização aí da máquina pública, né, em função de interesses de cada governo, enfim. E a gente teve também, recentemente, no site do próprio Planalto, tratando o impeachment da presidente Dilma como golpe. Quer dizer, como que você vê essa questão? Muda governo, aí muda a terminologia, muda o site, muda a função da própria Advocacia Geral da União? Realmente o Emerson desenhou, muito bem desenhada, essa invasão de competência, é exatamente isso que está acontecendo na AGU. Isso é extremamente preocupante, porque nós temos, por lei e constitucionalmente dizendo, instituições que estão aí para fiscalizar a lei. Então, eu vejo aí a cargo da PGR e do Ministério Público, de uma forma geral, fazer, ou pelo menos tentar fazer, isso que a AGU está propondo. E mesmo assim, eu não acho que seria objeto de legalidade aí, pelas razões que a gente já expôs em relação à censura e etc. Mas em relação a governos, é um verdadeiro absurdo o que está acontecendo, tanto que é notícia de hoje que o deputado Sanderson entrou já com uma representação, pedido de impeachment, por responsabilidade justamente por essas falas em relação ao golpe.
Isso é patente no Brasil. Foi um julgamento do próprio STF que decidiu empichar a ex-presidente Dilma por crime de responsabilidade pelas famosas aí pedaladas fiscais. Isso não é um entendimento subjetivo, isso é um entendimento da nossa justiça, isso é um entendimento de um processo que foi instaurado devidamente na Câmara de Deputados, na época até era o Cunha que dominava isso, depois passou por todos os trâmites jurídicos e houve um fatiamento pelo ministro Lewandowski que acabou não havendo aí uma retaliação que, ao meu ver, deveria ter sido cumprida a lei em sua integralidade em relação aos direitos políticos da ex-presidente Dilma, né? Ela permaneceu com os direitos políticos sem ser cassado. Então, o que a gente pode apontar aí, talvez, seja uma divergência, como eu acabei de apontar, né? Eu não concordo com esse entendimento que o Supremo teve em relação aos direitos políticos. Agora, dizer golpe é muito sério isso, e aí a gente tem que chamar a atenção que outros que estão dizendo coisas parecidas, mas em relação a outros termos aqui, por exemplo, a urnas eletrônicas, se você suscitar alguma dúvida, você é chamado de golpista, né, por simplesmente querer colocar isso no âmbito aí da discussão, que é plenamente capaz, sim, acho que todo mundo pode ter as suas dúvidas e é lícito. Agora, um presidente dizer em dois estados diferentes, tanto na Argentina, dois governos diferentes, como na Argentina e no Uruguai, dizendo que a Dilma foi vítima de um golpe. Então, golpe de quem? Do Supremo? Golpe do Congresso Nacional? De ambos? Da sociedade brasileira? Então, ele não respeita as leis brasileiras? Essa é uma pergunta. E, pelo que eu vi, já existe essa mobilização de um dos deputados de pleitear isso na justiça, está correto. E aí a gente tem que também passar além disso, né? Isso pode ser usado num site institucional do governo, isso também não é um crime de responsabilidade por si só, né, apartado das falas do próprio presidente da República atual, e aí fica o questionamento. Então, cabe aqui a gente invocar, né, dizer que as autoridades aqui, o Ministério Público Federal, a PGR, tem o dever de fazer esse papel de indagar jurisdicionalmente, né, a gente está falando de entrar com ações aí as cabidas, aí a gente já fez um papel na sociedade, já dar pronto isso é um papel deles de mostrar que será respeitado o nosso passado jurídico e constitucional e legislativo, que não vai ser através de canetadas e palavras soltas que a história vai ser reescrita porque parte da militância política esquerdista assim o quer. Então, isso é, sim, uma desmoralização de todas as instituições que estão aí, como se já não bastasse o próprio ministro achar que, por exemplo, o Ministério Público, ele não é o titular da ação penal, né, que simplesmente ele ouve e se assim ele achar que não deve ser cumprido o que ele diz, ele continua a ação, como no caso aí que a gente está vendo que foi manifestado. A Procuradoria e o Ministério Público, principalmente o Ministério Público Federal, se manifestou pelo arquivamento de algumas ações. E o ministro achou por bem continuar. Então, e aí a gente vê em algumas reportagens internacionais o STF negando que isso não ocorreu. Como não ocorreu? Ocorreu e está ocorrendo. O titular da ação penal no Brasil é o Ministério Público. Quando ele diz que tem que ser arquivado, tem que ser arquivado. Não há abrangência para o juiz divergir nisso. Então, é isso, é esse o ponto. Então, cabe às instituições correr atrás disso, que eu estou dizendo é patente, tá? Isso não é algo subjetivo, é objetivo. Então, essa subjetividade desses julgamentos e das coisas que estão sendo colocadas pretende reescrever a história do Brasil do ponto de vista jurídico. A Fabiana lembrou muito bem desses casos que o ministro Alexandre de Moraes ignorou os requerimentos do Ministério Público e pedidos de arquivamento da Procuradoria. Enfim, isso pode acontecer numa ação penal comum? Quer dizer, Adriano, como que funciona? Se o Ministério Público é o titular da ação penal, pede a condenação ou absolvição dos investigados, dos acusados que sejam. Mas e agora, por exemplo, nos atos do dia 8 de janeiro, as pessoas que estão presas, como que funcionam esses pedidos? Quer dizer, se o Ministério Público pede para soltar ou opina pela soltura ou pela imposição de medida cautelar, qual que é o papel
do juiz num caso como esse? Olha, Rosana, a questão do processo penal é de que nós não temos aplicado, embora esteja previsto em lei, que está com os efeitos suspensos pelo ministro Fux, a figura do juiz instrutor, que vem muito, inclusive, da experiência do direito italiano, que tinha a figura do juiz instrutor para debelar, inclusive, a máfia, Cosa Nostra e tudo mais. Eram juízes instrutores que estavam à frente dessas investigações em conjunto com o Ministério Público. Então, se de um lado o Ministério Público é o titular da ação penal, falo aqui da Itália, por exemplo, e nos países que adotam esse modelo. O juiz instrutor, ele atua muito no sentido da produção de provas, de garantir ainda assim a imparcialidade, mas ele vai, digamos, muito mais a fundo e diretamente se envolve. E se envolve de tal sorte que, para garantir que o julgamento seja justo e que a terceiritar, que é uma expressão italiana, ou extraneitar, o juiz como uma figura estranha aos interesses, o juiz como um terceiro estranho, ele, então, não julga porque ele instruiu, ele colaborou, digamos assim, com que aquelas provas fossem produzidas e estaria muito ligado a essas provas produzidas por um vínculo de dizer, bom, eu tenho convicção do trabalho que fiz. Então, para evitar que o julgamento não seja justo, dada essa relação que o juiz instrutor termina tendo, desloca-se o processo para que o julgamento seja feito e a instrução já na parte final de coleta de provas, após coleta de provas, seja feita por um outro juiz. O que está acontecendo nesses casos é que no Brasil, como nós não temos ainda a figura do juiz instrutor e com essa característica, portanto, de uma atuação probatória maior, o Supremo Tribunal Federal, no entanto, está aplicando já essa figura na atuação do ministro Alexandre de Moraes. Ele passa a ser... E se substituindo, e aí nem na Itália, em outros países, com essa modelagem, se chega a tanto. O juiz se substitui ao dono da ação penal, que é o Ministério Público. É ele, Ministério Público, que tem o monopólio da pretensão à tutela jurídica punitiva. É ele que representa a sociedade e o Estado quando ingressa com a ação penal. E é ele, portanto, que tem as iniciativas probatórias. Iniciativas probatórias que são suas do Ministério Público, justamente para que o magistrado esteja naquela posição de neutralidade e que acusação e defesa tenham aqui paridade de armas. Essa paridade de armas é essencial no processo, que seja qual for, mas no processo penal com muito mais razão. Porque se essa paridade de armas não existe, a liberdade de ir e vir, o direito ambulatorial, que é um dos mais importantes, talvez só menor do que o direito à vida, passa a sucumbir diante de uma atuação do poder estatal. E aí, veja, sabe, Rossano, o que é que nós estamos vendo? É que o Supremo Tribunal Federal, na pessoa do ministro Alexandre de Moraes, ele muitas vezes, a vítima do processo, né? Ele é o instrutor, mas antes ele é o acusador, ele atua diretamente quase como polícia e depois vai julgar. Não é à toa que, por exemplo, em sucessivas entrevistas do ministro Alexandre de Moraes, é comum ele dizer que o judiciário vai punir. Ora, mas se vai punir, já há uma antecipação de julgamento. Normalmente, essa é uma fala típica do Ministério Público, que vai fazer com que haja punição. O judiciário não diz que vai punir. O judiciário diz que vai cumprir a Constituição e vai garantir que o direito seja aplicado com as garantias individuais. Então, é muito interessante isso, porque numa matéria que saiu da própria ABC americana,
sobre essas investigações e esses atos, eles chamam a atenção para isso, que quando o ministro Alexandre de Moraes diz que essas pessoas que invadiram o Supremo e tal, e nisso eu só vou concordar, não são civilizadas, não foram quebrando tudo, não é civilizado quem faz isso. E está ao arrepio da lei cometendo crime. Mas aí ele diz, a Suprema Corte, tenho certeza absoluta, estamos falando de um juiz, com apoio legal, com a nossa Constituição e a Polícia Federal, o Ministério Público aqui nem aparece, já não existe, foi descartado, punirá todos os responsáveis. Então, é como se é o Judiciário com a Polícia Federal que vai punir todas as pessoas. Então, cadê o Ministério Público, o órgão de acusação? Não existe, foi deletado. Então, o dono da ação penal, que tem também, que está submetido ao princípio da neutralidade, da imparcialidade, ele não é neutro, melhor dizendo, ele é imparcial. Mas ele é imparcial em que sentido? Como órgão de Estado, ele não pode quebrar a impessoalidade, acusar por acusar. Se ele está diante de alguém que é inocente e ele compreende a inocência, ele há de pedir a absolvição. É assim que o Ministério Público deve agir. Mas o que é que acontece? Num processo desse, o Ministério Público vai e diz, olha, como aconteceu, por exemplo, naquele caso que nós já comentamos aqui no programa, dos empresários que tiveram aquelas apreensões, aqueles inquéritos, busca e apreensão, bloqueio de contas na internet, quebra de sigilo fiscal e tal, e o Ministério Público se colocou contra. Mais ainda, a procuradora Leonora, como é Leodora? Lindora. Né? Ela própria, em texto muito firme, disse que aquelas provas estão todas nulas e contaminadas, aplicando a teoria do fruto da árvore venenosa. Né? Então, que é uma garantia, inclusive, civilizatória do direito penal e processo penal. De modo que, Rossana, para concluir, para dizer o seguinte, é curioso que a paridade de armas está sendo quebrada entre acusação e defesa. Eu vou fazer até aqui, levantar a mãozinha para mostrar o equilíbrio, tá? Veja, não é porque a acusação está sobre a defesa, não. É porque a acusação sumiu. E quem ficou? O juiz, que deveria julgar, ele passa a ser, na verdade, também acusador. Ele passa a dizer as provas, os próprios requerimentos da acusação passam a ser rejeitados. E ele passa a ser um juiz instrutor, fazendo, às vezes, do Ministério Público. É por isso que não existe, assim, nos esquecimentos, às vezes os esquecimentos são mais reveladores do que o silêncio, do que a própria fala. Nessa matéria aqui da ABC americana, está lá dito, quem vai punir todo esse pessoal é o Judiciário e a Polícia Federal. O Ministério Público foi deletado, está esquecido. Fabiana também tem essa visão, né? Nessa matéria, só para complementar, que eu achei um grande absurdo, que comparam a figura do ministro Alexandre de Moraes com o Batman. Só rindo, né? Porque realmente, gente, sem precedentes isso. Mais uma vez, a doutora Adriana também desenhou, né, como funciona. E mais, aí não tem também a figura do Ministério Público, mas também não tem a figura dos advogados, porque o advogado só está lá para cumprir tabela, né? Se ele não pode exercer seu direito também livremente, né, de manifestação, de petição, a gente viu, né, que um advogado tentou fazer algo que a legislação eleitoral prevê, né, que é aquela reconsideração administrativa, e levou uma multa. A gente conhece outros advogados que estão tomando multa de litigância de má fé, simplesmente por acionar o judiciário no que nós consideramos aqui mais do que justo, né? E aí a gente tem também essa negativa, o doutor Emerson pode dizer, que é sempre dito que, nossa, imagina, vocês tiveram acesso aos autos, sim, que absurdo vocês insistirem nisso. E quando a gente sabe que a situação persevera por aqueles
que estão naqueles primeiros inquéritos e agora também, né? Ou você tem só parte, né, do processo, ou nenhum processo, ou quase nada a respeito, e isso persevera nas ações dos advogados que agora estão tentando defender esse pessoal que está detido, né, nos atos que não teve a conduta, essa individualização de conduta, que é o mínimo, né, são os parâmetros mínimos. Então, a gente vê, olha os absurdos aí, né, um jornal denunciando em parte, mas dizendo aí, parece que o Brasil realmente não tem mais advocacia e também não tem mais Ministério Público. Aos advogados, o doutor Emerson, o doutor Adriano, pode dizer, tem muitos descontentes, inclusive já denunciados em órgãos internacionais, né? Porque aqui em recorrer, não existe isso. Mas aos membros do Ministério Público, eu gostaria de perguntar, vocês estão gostando de ficar nesse nada jurídico, nada existencial? Porque a gente não vê, né, manifestação deles, ao contrário, a gente vê manifestação para tentar condenar mais ainda pessoas que estão tentando ter seus direitos constitucionais resguardados. Então, fica a pergunta, cadê vocês, promotores? Né, o que estão fazendo? Estão vendo aí, vocês estão passando para nada? É a pergunta que fica. Vou passar essa pergunta para o Emerson também dar a opinião dele sobre o papel do Ministério Público e essa crise institucional aí que a gente já tem falado há algumas semanas, Emerson. Sim, Rosana. Bom, eu assino embaixo, né, tudo que o doutor Adriano e a doutora Fabiana falaram é exatamente isso, né? Eu acho que essa crise, na realidade, ela é muito mais profunda, né? O que a gente tem visto já há alguns anos, precisamente, no meu entender, no meu singelo entender, desde 2019, e aí eu falo isso de novo e acho que eu vou falar isso até morrer, né? Esse inquérito, chamado Inquérito do Fim do Mundo, Inquérito 4781, ou Inquérito das Fake News, que não tem como sair do noticiário, foi um divisor de águas do direito brasileiro, né? O que é uma Constituição? Uma Constituição, ela serve, né, para trazer a estrutura do Estado, como ele vai funcionar, os seus princípios e fundamentos, e principalmente, para dizer até onde vai a atuação do Estado e como isso será feito em relação ao cidadão, né? Para isso se atribui direitos, né, se garante direitos e se atribui determinadas funções. Uma das funções que existem dentro do mundo jurídico, ali dentro do poder judiciário, é a função do advogado, né, de poder advogar, promover a defesa, utilizar todos os meios de recurso, né? E até um colega esse dia atrás, Emerson, eu estou muito preocupado, porque o advogado se tornou um preenchedor de formulário, né? E eu falei assim, olha, tá mais ou menos assim, só que eu estou um pouco mais preocupado que você, porque eu acho que a gente já passou da fase, a gente não só é tratado como um mero preenchedor de formulários, como um inconveniente necessário para invernizar o que eles têm chamado de democracia. Porque parece que a ideia é falar o seguinte, não, existe o advogado, tem que ter o advogado ali, né? Mas ouvir o que a gente fala, trazer os argumentos, ninguém nem liga, né? E muitas vezes não deixam nem a gente trazer os argumentos, porque os advogados não têm acesso ao processo. Isso tem acontecido no Brasil todo, né? E explodiu agora, nesse último dia 8. A mesma situação é com o Ministério Público. Idêntica, né? Muito além de promover, né, de ter essa função de órgão acusador, de fazer parte essencial do poder judiciário, vamos dizer assim, da estrutura da justiça brasileira, e ele entrando como órgão acusador, é também papel do Ministério Público um órgão fiscalizador. Ele atua como fiscal da lei, ou seja, toda vez que tiver uma legalidade, ele deveria apontar, né? Só que isso foi sendo sufocado. E agora, novamente, né? E não é de hoje, né? Desde 2019 isso vem ocorrendo. O que eu vejo, de modo geral, é justamente isso. É uma invasão de competências, né? O juiz se confundindo com a pessoa do próprio, às vezes, advogado dele mesmo, né, fazendo a acusação, ou seja, ele acaba invadindo também a esfera de atuação do Ministério Público, aí ele, ao mesmo tempo, ele é vítima, ao mesmo tempo ele é julgador, ao mesmo tempo ele se autodefende, aí ele já diz que vai condenar, ou seja, virou uma bagunça, literalmente. Né, um termo que eu costumo até utilizar, é teratológico o que está acontecendo com a justiça brasileira, infelizmente. Né, se invade competência de outros poderes, como no decorrer do programa a gente disse, é o executivo tomando o poder do legislativo, o legislativo fica ali sem saber o que fazer, o judiciário, né, a gente tem até uma forma de interpretação da Constituição, que a gente diz em relação à forma das Constituições, né, as Constituições dentro da doutrina jurídica, a gente dizia que as Constituições eram rígidas, semi-rígidas ou flexíveis, né, rígida é aquela que não pode ser mudada.
A semi-rígida é aquela que pode algumas alterações, e a flexível é aquela que pode ser alterada com mais frequência, com mais facilidade. No Brasil, se tinha uma ideia de que a Constituição tinha uma doutrina majoritária que entendia que era rígida e outra semi-rígida porque tinha a possibilidade das emendas constitucionais. Hoje a gente chegou num ponto que a Constituição ela é o que alguém quiser, né? Menos do que ela está escrita. Então, assim, virou realmente uma bagunça, né? O Ministério Público fica perdido, não tem essa atuação, o advogado finge também que está fazendo alguma coisa, a gente fica completamente sem ter o que fazer, o Ministério Público também não consegue fazer esse papel de atuar na fiscalização da legislação e tão pouco atuar como poder acusatório, e virou essa bagunça toda, né? Então, a gente fica realmente preocupado, né? E isso é um mau sinal. É um mau sinal de que isso não tem nada de Estado de Direito e muito menos Estado democrático de direito. É uma situação muito perigosa, inclusive, que a gente está vivendo. Se continuar dessa forma, com certeza isso não vai terminar bem. Bom, um exemplo, né? Bastante errado. E só completando, isso para que você falou, só para dizer uma frase. Pau que dá em Chico, dá em Francisco. Esses precedentes que estão criando agora são monstros que vão engolir, devorar a nossa democracia, seja de que vertente for o poder. Os que acham que estão se beneficiando disso serão amanhã os que serão oprimidos por isso. Bom, gente, no começo do programa eu falei sobre uma promoção da Gazeta do Povo e a gente tem um vídeo com mais detalhes para você entender melhor. Que tal conhecer ideias que vão transformar a sua visão de mundo? Aproveite a promoção Mapa de Ideias Gazeta do Povo. Assinando agora o melhor jornal do país, você ganha de presente um verdadeiro tesouro do conhecimento. Quer ver? Um curso exclusivo sobre conservadorismo com o escritor Francisco Escorcim. Um e-book sobre os pensadores que orientam a visão de Rodrigo Constantino. E ainda, uma coletânea de artigos sobre o legado de Olavo de Carvalho. Não dá para perder, né? Clique no link e assine a Gazeta por apenas R$ 4,50 ao mês nos primeiros 3 meses. E lembrando o que eu disse hoje, um debate como o que a gente tem aqui no Fora dos Autos só é possível graças à comunidade de apoiadores da Gazeta do Povo. Por isso, não espere mais. Clique agora aqui no link e assine já por apenas R$ 4,50 por mês nos primeiros 3 meses. Você vai assinar o melhor jornal do Brasil e apoiar uma cobertura corajosa sobre o que está acontecendo. A gente vai chegando, então, ao final aí dessa discussão do programa de hoje. Vou passar, então, para os nossos convidados darem as últimas palavrinhas aí sobre os temas de hoje. Adriano, obrigada pela participação mais uma vez. Eu que agradeço, Rossana. Eu queria encerrar lembrando uma frase que eu até publiquei na rede social. Dizia que o ministro Alexandre de Moraes sabe que está impondo censura prévia. Todos sabem que ele está impondo censura prévia. Ele sabe que todos sabem que ele está impondo censura prévia. E que sabem que ele sabe que todos sabem. Mas é sempre preciso gritar, como na fábula de Christian Andersen, que o rei está nu, para que ninguém finja que ele, o rei, está com as vergonhas à mostra. É preciso, então, sempre que a gente tenha coragem de chamar as coisas pelo nome. Censura prévia é censura prévia. Censura prévia é justamente o silenciar cidadãos, indivíduos, que eles não possam se manifestar livremente. E, portanto, é esse bem que a Constituição protege. Por isso, é tão importante aqui no Fora dos Autos, e é tão importante a gente ter a Gazeta do Povo, e que você que é assinante, assine e traga outros para assinarem a Gazeta do Povo. É porque a gente lutar pela liberdade de expressão é garantir que todos nós próprios, nossos amigos, nossos familiares, nossos filhos, nossos netos no futuro, possam respirar liberdade. Para terminar, e estimulando que se assine a Gazeta do Povo, e a importância do papel da imprensa livre, eu quero só citar o Friedrich Hayek. A liberdade não se perde de uma vez, mas em fatias, como se corta um salame. É por isso que a imprensa livre, como a Gazeta do Povo, é tão importante,
E é por isso que as nossas liberdades, nós não podemos abdicar delas e temos que chamar as coisas pelo nome. Estamos diante de censuras prévias que ferem a Constituição brasileira. Obrigada, Adriano. Fabiana, obrigada de novo por mais uma participação aqui com a gente. Boa noite a todos. Obrigada mais uma vez. Eu só reforço o pedido aí para todo mundo nos ajudar nessa jornada de manter um ambiente ainda saudável, né, de discussão, de amplitude de ideias, de manifestação de ideias, de pensamento, do que é legal ou não, e justo, moral, ético e lícito. Então, assinem aqui a Gazeta do Povo, assinem embaixo o que o doutor Adriano trouxe no final, e quero ainda dizer que, né, assim como eu chamei a atenção do Ministério Público, cadê os pares, né, cadê os ministros do Supremo que estão assistindo tudo isso, sabendo, sim, que se trata de censura, e censura prévia, uma das modalidades mais graves aí, contra a liberdade de expressão e também contra jornalistas, né? É muito importante a gente frisar isso. Então, muito obrigada, boa noite e até semana que vem, pessoal. Emerson, obrigada. Rosana, bom, só para finalizar, gostaria de deixar um convite de novo, né, para o pessoal assinar a Gazeta do Povo e dizer que eu me sinto muito honrado em estar aqui com vocês, né, e lembrar que a Gazeta do Povo é justamente uma das plataformas, né, que tem dentro da imprensa, um dos veículos de imprensa mais importantes que lutam arduamente pela liberdade de expressão, né, e se você quer continuar ainda poder falar das coisas como a gente fala aqui, eu peço que você assine a Gazeta do Povo, nos ajude para que a gente possa levar informação de qualidade e continuar essa luta pela liberdade de expressão. E encerro aqui com uma frase célere do texto de um livro de John Stuart Mill, que é o On Liberty, escrito em 1859. O peculiar, o mal de silenciar a expressão de uma opinião é que se está roubando a raça humana, a posteridade, bem como a geração existente, aqueles que discordam da opinião, e ainda mais do que aqueles que a detêm. Se a opinião for certa, eles são privados da oportunidade de trocar o erro pela verdade. Se estiverem errados, eles perdem o que é quase tão grande benefício, a percepção mais clara e a impressão mais viva da verdade. Resumindo, só através da colisão do erro com o acerto que a gente chega mais próximo ao que se convencionou chamar de verdade. Então, sem liberdade de expressão, não existe possibilidade de a gente realizar esse direito. Um grande abraço a todos e boa noite. Tchau, gente. Até semana que vem.